E aí, pessoal, estamos de volta, tudo bem com vocês? É claro que vocês sabem que eu sempre espero que sim, e também tenham certeza absoluta de que esta é a vontade de todos nós ateus. Isto porque nós ateus somos realmente, verdadeiramente as pessoas que esperam pelo progresso da humanidade, que é contrário ao sistema religioso, que quer manter a humanidade na obscuridade, nas trevas, na escuridão da ignorância, que é as pessoas incautas, estúpidas, porque fica assim muito mais fácil manipulá-las e implantar a divindade criadas por eles. É por isso que viemos aqui, vamos à luta, damos a cara para bater, somos ameaçados, xingados e perseguidos, tudo isso a troco de nada, porque não ganhamos nada com isso, a não ser o ódio dessas próprias pessoas a quais nós estamos aqui tentando exatamente libertar essas pessoas da terrível escravidão que lhe foi imposta desde criança quando mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja. Agora passam uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa criada pelo Império Romano, uma divindade que chegou ao Brasil em braços de homens de navio, chegando aqui, dizimou a cultura aborígene, ao fio da espada destruiu as divindades que aqui existiam, implantou a divindade expansionista deles, e tomou-lhe as terras. E tem sido assim, porque essa religião, as três piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que descendem de uma mesma divindade, criada por um povo primitivo do deserto, que parava de tenda em tenda como nômades ciganos, que pegaram uma divindade lá do deserto, o Yahvé, já haviam criado no primeiro capítulo da Gênesis o deus El, mas quando chega no deserto, que entram em Canaã, pegam a divindade dos cananitas, e aí faz um malabarismo todo, cria a divindade deles, claro, plagiada de vários outros povos, assim como o cristianismo também é uma coxa de retalho. Então eles inventam, criam as divindades deles e aí implantam a fio da espada mesmo. Ou acredita ou morre. Não é pelo amor ou pela dor, não é, crente? É dessa forma que funciona e assim você foi manipulado desde criança quando mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja. Agora você vai passar uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa face criada pelo Império Romano e o pior de tudo, você vai passar isso de geração em geração, quando nos seus próprios planetas também se ele serve servo. É escravo. De divindade alguma, não, de homens espertos, sabe? É por isso que fazemos isso aqui, damos a cara para bater. Somos ameaçados, como falei, isso é diariamente, sabe? Em prol da humanidade, para tentar libertar as pessoas dessa terrível escravidão. Isto por quê? Isto porque temos certeza, e é certeza absoluta, de que não existe Deus algum, anjo algum, entidade espiritual alguma que venha a socorrer a humanidade na hora do desespero. Na realidade, estamos por nossa própria conta e são homens que ajudam homens. E é por isso que estamos aqui em prol de um mundo melhor, uma humanidade mais justa. E essa humanidade justa só virá quando extirparmos a religião da face da terra. Porque a religião sempre foi o pomo da discórdia, a religião sempre foi a dissensão entre seres humanos, povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos e irmãos contra irmãos, família contra família. Tudo isso por conta de divindades imaginárias criadas por homens espertos e perversos. E você, religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Porque quando contrariado, cai a sua máscarazinha de ovelha e aí você mostra a sua verdadeira face de lobo, entra em defesa de uma divindade que não consegue se defender por si só, e aí você precisa tirar uma de advogado dela, e agora aquele que você chama de semelhante irmão, não faz parte mais da sua bolha, do seu domo, porque vocês vivem em um domo. Até porque tem explicação, a própria Bíblia diz que a terra é plana e tem um domo cobrindo como uma tampa de bolo e lá em cima está o trono do Deus cagão que vive cagando na cabeça de vocês e vocês por isso que tem a cabeça cheia de merda de pombo e a merda do pombo dá alucinação, vocês vivem alucinados. E aí ficam putos com nós ateus, Vivem na bolha de vocês, quando está fora da bolha não pode fazer parte do mundinho de vocês, Tem que expulsar, jogar da beirada da terra, É uma camada de gelo que segura as águas para não cair, porque a terra é uma pizza na cabeça de vocês, seus retardados, sabe? Aí você entra com as suas ameaças, Aquele que você chama de irmão, vai para o inferno, vai pegar um câncer, quer que você morra, sabe? E só tem morrido mais religioso, Você disse que o vírus aí foi um castigo de Deus. Interessante. Se foi castigo de Deus, deveria ser para os ateus. Então nós somos grupo de risco, somos os primeiros a ser vacinados e vocês deveriam acreditar na divindade de vocês, até porque se morrerem, vocês vão para o paraíso. Por que vocês querem juntar tesouro aqui na terra se Deus está às portas batendo, Jesus está às portas batendo para vocês irem para o paraíso receber o galardão? Porque você lá no fundo sabe que não existe céu, não existe inferno, são tudo traduções perversas feitas por homens espertos. Não existe Satanás, não existe demônios, não existe anjos, são tudo criações de homens espertos para manter vocês dentro do curral da bolha. Vocês estão dentro, na verdade, dessa tampa de bolo criada pelo sistema religioso, Desse domo criado pelo sistema religioso e não conseguem sair, E acham que estão certos. Na realidade, todos vocês foram enganados. Seus pais, avós, mães, amigos, professores, todos mentiram para você. Político, médico, juiz, líder religioso, principalmente pastor, padre, papa, espírita, judeu, budista, ou seja lá qual for a religião, Vocês estão enganados e o pior de tudo, vocês não admitem isso. Até tem a dúvida dentro da igreja, não conseguem recorrer ao pastor, porque aí é coisa do Satanás, recorre aos canais ateístas.
Olha, os canais ateístas são os mais frequentados por religiosos, pode ter certeza. Até porque eles vêm aqui aprender, porque lá não explicam a Bíblia para eles, né? Não ensinam direito a farsa toda que é a Bíblia. Até porque se explicar, eles vão cair em si, né? Mas entram aqui, muitos deles não conseguem mais porque a mente já foi cauterizada. Aí assiste o vídeo até o final, não suporta a realidade, a dura verdade na cara dura dele, aí entra com ameaças, xingamentos, né? E a falácia que é comum do religioso, mas pede sempre para a lógica e a razão. Então estou chamando vocês para virem para o mundo real, para a lógica, para a razão. Porque são homens que ajudam homens e eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, eu sou Paulo Coelho, pessoal, esse é o canal Cruzada Viva, o canal que é 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores que estão nessa mesma luta que eu estou, nos canais ateístas, tentando ajudar as pessoas e tem se multiplicado os canais ateístas, tem deixado o sistema religioso puto da vida, furioso. E quando eu falo sistema religioso, não, sistema de crenças, não é contra pessoas, seres humanos, é muito pelo contrário, é para ajudar. O sistema religioso está aí para ferrar com a vida de vocês, para dominar a vida de vocês, manipular a vida de vocês, arrancar até o fundo das calças de vocês e ainda vocês se ajoelharem perante eles, para eles empurrar a ignorância, não é? Então, pessoal, desde os primórdios da humanidade, tem sido assim. Onde impera a ignorância, tem sempre um esperto. E o esperto vem, vê o povo ali ansiando por conhecimento, cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro dessa divindade, alcibói ou Messias, e aí leva com ele um rebanho de ignorantes, que exatamente, infelizmente, são vocês religiosos, que não querem cair em si. E assim foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiosos, milhões de deuses ao redor da terra, e nenhuma divindade jamais se apresentou e jamais se apresentará. E a razão é muito simples. Homens criam Deus, não deuses criam homens. Você não é o sonho dessa divindade. Essa divindade sempre foi o sonho do homem esperto. Se você for esperto e mau caráter, crie a sua divindade, escreva um livro e aí você vai se dar muito bem nessa vida. Você só não vai se dar bem se você for ateu, porque o ateu traz a realidade e é perseguido por isso, tá? Então saiam desse domo que vocês vivem e querem transformar um país aqui, né, num país, numa teocracia aí, né, dominado exatamente por milicianos, né, religiosos, traficantes religiosos, né, e um sistema todo de crença que vai manipular, né, as pessoas, mantendo elas dentro da bolha, dentro do domo da Bíblia, o domo, né, que o Deus bíblico ergueu na cabeça de vocês, só que não conseguiu atingir nós ateus. Pessoal, no vídeo de hoje eu não vou me alongar muito, eu vou falar aqui sobre exatamente o clone defeituoso, que é a Eva, né? O Deus todo perfeito fez um clone defeituoso. Como que você mais uma tapa na cara de vocês religiosos para ver se vocês acordam. Então deixa eu ir direto ao vídeo, porque senão não vai dar tempo e eu preciso passar isso aqui para vocês, tá? Antes eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidades, instigador de crimes como homofobia, incêndio, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muita mentira, muita barbaridade de um Deus misântropo teria criado tudo e todos, mas se arrepende de ter criado sua própria imagem. O crente que acredita nessa fábula, acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, jumento que fala, né? Homem que anda sobre água, dragão, sete cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra já o leão e sabido, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre águas, já falei, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, perto de jornal, sete vezes, subtiogo, coxo que anda, mundo que fala e a Virgem Mary, que casada deu à luz seu próprio pai, filhote de pombo, que é filho dele próprio, nas loucuras que é o cristianismo. E você vai me perguntar por que tu fala tão rápido, porque senão não dá tempo de eu passar tudo que eu tenho para passar para vocês. E eu preciso passar a introdução para mostrar a porcaria que é essa bosta desse livro, que se diz sagrado, que está mais para sangrento, né? Então, pessoal, falando aqui sobre exatamente o clone, a primeira merda que Deus fez, né? A primeira cagada que ele fez, né? Foi o clone defeituoso. E pôs a culpa no clone defeituoso. E é por isso que as mulheres pagam até hoje. O que é que a gente tem a ver com a merda que ele fez lá atrás no suposto paraíso? Claro, entendam. Quando eu falo Deus, Jesus, entrando no hospício para falar com o louco, porque não existe isso. Entramos dentro do hospício para tentar tirar você de lá. Para esquizofrênico, né? Para começar, quando eu digo isso, nem sou eu que estou dizendo que a mulher é um clone defeituoso. Não sou eu que estou dizendo jamais, né? É o Deus bíblico que está dizendo isso e os seus sacerdotes apoiam. Quem disse isso foi São Tomás de Aquino. A mulher é um defeito da natureza. Agora, se ele acredita que a mulher foi criada por Deus, tirada da costela de Adão, ele diz que a mulher é um defeito da natureza, né? É um defeito da natureza, uma espécie de homenzinho defeituoso e mutilado. Se nasceu mulher, deve-se a um defeito do esperma ou a ventos, um defeito do esperma. Se nasceu mulher, deve-se a um defeito do esperma. O cara é tão ignorante, como vocês acreditam em religioso? Porra, se o homem tem esperma, o homem não transa com o homem, não pode. E Eva jamais poderia ter filho. E eu vou explicar a vocês por quê. Cientificamente falando, São Tomás de Aquino falou essa bosta aqui. Aí vem o Lutero, o Martinho Lutero endossa outra porcaria aqui.
Vamos lá, pessoal, deu uma travadinha aqui. Então, o sistema religioso, ele sempre, o intuito dele é manipular as pessoas, né? Disse Martinho Lutero, não há maior defeito numa mulher que o desejar ser inteligente. Não é aquilo que eu estou falando? A Bíblia, a religião quer você ignorante, porque é assim que você é manipulado, a partir da ignorância. Sem a ignorância, você traz o conhecimento, e o conhecimento acaba com as divindades, mata as divindades. Nossa, esse notebook está complicado, mas vamos tentar ir por aqui, pessoal. Tem sentido criar um universo gigantesco só para que dois indivíduos, duas pessoas, vê se faz sentido, né? Ter criado um universo gigantesco. Vamos lá. Tem sentido criar um universo gigantesco só para que dois indivíduos, duas pessoas vivessem em um tal de um paraíso paradisíaco, um jardim do Éden. As tábuas de Abla, encontradas em Tal Mardik, norte da Síria, existiram há mais de 3.500 anos. Elas provam que Adão e Eva, assim como o Jardim do Éden, são mitologias que foram plagiadas de lendas anteriores, onde o primeiro casal de humanos não teria merecido viver no tal do paraíso. Vai vendo aí, vai tentando entender toda essa fraude, vocês vão entender já, né? Eva teria sido um clone sem pênis do Adão? É claro, né? Se ela tivesse existido de fato, seria um clone sem pênis. Ela saiu do próprio Adão, e eu vou explicar para vocês que não poderia ela ter filhos por conta disso. Então você não é descendente desta mulher imaginária da Bíblia, tá? Então você também não deve o pecado a ela, tá? Presta atenção nisso, né, mulher? Já se passaram cerca de 30 mil anos desde que os humanos adquiriram a consciência que foi arrancada do religioso. O religioso não tem consciência, né? Ele não tem ciência, logo não tem consciência. Tudo que nasce também morre, enquanto que a elite intelectual da humanidade, né, prefere a ciência, a maior parte imbecilizada, são os religiosos, continua se agarrando em arquétipos como Javé e Jesus. Se a Eva tivesse sido criada da costa, né, da costela de Adão, ela não poderia ter filhos. Isso fica claro que que no início Deus teria criado dois machos, Adão e Eva, ou Eva e Adão, né, e não um casal. Na antiga versão, descartada em 277 a.C., ao traduzir o Pentateuco para o grego, né, por ordem do rei Ptolomeu Filadelfo II, os escribas trocaram Lilith, que está na cabala judaica, por Eva. Inventaram que Eva foi criada da costela de Adão. Passaram então a afirmar que a primeira versão da mulher, Lilith, é menos plausível. Sabe por que fizeram isso? Porque Lilith, na cabala, na primeira versão da Bíblia, né, hebraica, eles colocaram a Lilith nascendo da mesma forma que Adão. Então a mulher teria os mesmos direitos que Adão. Mas como é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, tiraram a Lilith e colocaram a Eva saindo de Adão. Vocês vão ver que tem até texto bíblico que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem e depois a Deus. Ao Deus e ao homem, mas o homem só a Deus e não a mulher. O material genético como o DNA, os cromossomos e o sexo do clone Eva seriam idênticos ao da sua matriz, Adão, né? A costela de Adão, né? E não algum tipo com características biológicas complementares. Logo, né, teria que ter a característica biológica complementar. O homem, a mulher se completam para formar um outro ser, não saindo do mesmo ser. Como que pode, né, se dividir ele, né, do mesmo DNA, do mesmo cromossomo? É impossível. Cientificamente falando, o primeiro casal bíblico não poderia gerar descendentes, não poderia gerar filhos, né, e muito menos filhos do sexo feminino. Piorou, né? Considerando que se fosse assim, os homossexuais hoje, né, poderiam ter filhos, né? Considerando que os homens, eles podem ter sim, por direito, né, adotando, mas biologicamente não, né? Considerando que os homens possuem 46 cromossomos por célula, sendo que 23 alelos são herdados da mulher, do pai, né, e outros 23 cromossomos suplementares, são os cromossomos suplementares, são herdados da mãe, da mulher, né? Ou seja, são 46, 23 do homem, 23 da mulher, para se formar um novo ser. É metade e metade.
Apesar das versões religiosas serem apenas um jeito fácil, absurdo e primitivo de tentar explicar, sem precisar pesquisar, estudar ou tentar compreender o que de fato aconteceu, os religiosos se agarram na ilusão de que a vida não é finita, porque não quer morrer. Ele quer acreditar nessa fantasia porque não quer morrer, mas saiba, sabe o que você vai ser depois que morrer? A mesma coisa que era antes de nascer. Você apenas, deixará de existir. Você não existia e voltará a não existir mais, né? Bem como finge que alguns arquétipos nos observa para nos castigar ou para nos recompensar. Ao longo do tempo, houve milhões de mutações, bilhões de adaptações ao meio do ambiente, né? Os seres interagiram uns com os outros e aconteceram infindáveis processos evolutivos, né? A vida não foi criada, né, por algum um competente projetista divino. Não foi criada por um competente projetista divino, né? Mas apenas se adaptou às condições existentes no planeta em que está, né, em que chegou. Para detonar a fábula de Adão e Eva, basta lembrar que, sem a desculpa do tal pecado original, né, a suposta vinda do arquétipo Jesus seria desnecessária. Ou seja, é tudo uma grande montagem, uma grande farsa. Foram pegar em outras religiões, vocês vão ver que essa história de Adão e Eva também é plágio de outras religiões lá da Babilônia e da Suméria. Me aguardem, espero que dê tempo. Sem o pecado original, a vinda do tal Salvador, o tal do Jesus Cristo, né, o popstar da Galileia, o gayzinho da Galileia, para redimir a humanidade, o pecado hereditário não teria sido necessário, né? Então por isso pegaram, plagiaram e inventaram que a Eva havia pecado, que era para trazer mais à frente outra divindade, né? A farsa. Órgãos vestigiais, né? Órgãos vestigiais, Adão e Eva são apenas mitologias religiosas. Tanto Sete, né, o terceiro filho, né, de Eva, né, que não podia ter, filho de Adão e Eva, como os seus descendentes Noé, Jacó, Isaac, Abraão, Moisés, Davi e o próprio Jesus Cristo não poderiam ter existido. Tanto a evolução química como a cosmogonia são disciplinas que estão além da capacidade mental dos religiosos fundamentalistas. A Bíblia é um livro absurdo, risível, de dar risadas mesmo. Basta lembrar que se a Eva tivesse nascido através da costela de Adão, ela seria um clone sem pênis do próprio Adão. Eva, então, seria estéril, possuiria o mesmo DNA de Adão, teria os mesmos cromossomos do Adão, teria o mesmo material genético do Adão e não possuiria os 23 cromossomos suplementares femininos que as mulheres possuem para poder gerar filhos. Então é metade, meio a meio. Como que pode? Se ela saiu do próprio Adão, ela não tem os próprios cromossomos femininos. Ela só tem cromossomo masculino do Adão, né? Na cabeça do religioso tudo pode, né? Toda fantasia que tem na Bíblia é real na cabeça do religioso. Os humanos possuem 46 cromossomos por célula, sendo que 23, como falei, são herdados do pai e mais 23 são herdados da mãe, são chamados cromossomos suplementares. Caso a humanidade descendesse de apenas 2 indivíduos com um DNA idêntico, ao longo de novas gerações, aconteceriam gravíssimos problemas genéticos, sabe? Seriam aberrações. A lenda de Adão e Eva não passa de mais um absurdo mitológico na mente do religioso. É biologicamente impossível que mamíferos com o mesmo DNA, os mesmos cromossomos, o mesmo material genético e o mesmo sexo possam se reproduzir. Como que pode? Mesmo material genético, mesmo DNA e o mesmo sexo. Como que eles se reproduziram? Não era Adão e Eva, era Adão e Ivo. Não adiantaria selecionar os indivíduos mais saudáveis para reprodução. Isto reduziria ainda mais a diversidade genética. Porque cada vez que você for separando os melhores, você iria reduzindo mais os cromossomos, o DNA. Apesar do homem atual ter tido inúmeros antepassados quaternários, né? Antepassados quaternários e ter evoluído de hominídeos bem menos sofisticados do que os modernos e sofisticados homens sapiens atuais, a Bíblia insiste nessa fábula que os humanos seriam a imagem e semelhança desse Deus imaginário. Esse Deus que é a imagem e semelhança desse povo que o criou. Por isso que ele é tão perverso, né? E só põe a humanidade em dissensão. E continua afirmando que o Deus dos judeus retirou uma costela de Adão e com a mesma teria produzido a tal da Eva, a única mulher sem umbigo, porque nasceu já adulta, nasceu sem umbigo, não é? E a única mulher que já teria nascido adulta.
tanto os fósseis como os parentescos com os macacos, tanto os fósseis como os parentescos com os macacos, né, os mamilos, os órgãos vestigiais. Sabe o que é órgãos vestigiais? São vestígios da evolução. Órgãos que a gente tinha e que com a evolução, deixamos de lado. Não foi mais necessário a necessidade do nosso corpo. Mas aí ficou os vestígios desses órgãos, né? E o cérebro humano passou de 350 para 1.200 centímetros cúbicos. Provam que somos frutos de uma lenta evolução biológica. São bilhões de anos, são milhões de anos, para te dar um cérebro religioso. E essa porra desse cérebro teu não funciona até hoje. Porque a religião tirou, né? Os neurônios, só sobrou 2 neurôniozinhos ali, ó, em forma binária, rodando ali no teu cérebro ali, sabe? Aí sobrou espaço para ignorância. Não somos resultado de alguma mitologia criação divina, né? Mitológica criação divina, onde todos os seres teriam sido fabricados já adultos e com aparência atual, não é? O criacionismo bíblico nunca conseguiu explicar como o cérebro humano triplicou de volume e se tornou uma matéria mais sofisticada do nosso planeta, assim como não explica os mamilos dos homens. Porque o homem tem mamilo. Já parou para pensar? Nós amamentamos por acaso? Hein? Porque é evolução, meu querido. Evolução, né? E ignora porque os homens ainda possuem órgãos vestigiais. O religioso ignora tudo. O cóccix é um exemplo clássico das cerca de 180 estruturas, estruturas vestigiais, 180, né, vestígios da evolução, né, mas o religioso nega. Ainda existente nos humanos. E tanto a existência de órgãos vestigiais como ancestrais comuns, né, existem ancestrais comuns, não. O crente é muito burro. Se vier do macaco, porque ainda o macaco não evoluiu. Ancestral em comum, seu bicho burro do cacete. Vamos lá. Com os ancestrais comuns. E se nós temos presa, é prova que somos carnívoros, evolução. Se somos em mais semelhança de Deus, Deus também é um carnívoro. E é tanto que a Bíblia prova que ele, né, adora o cheiro da carne queimando e adora sacrifício de animais e de pessoas, né? As estruturas idênticas apresentadas pelos seres que delas derivam, a anatomia comparada, as semelhanças morfológicas, a homologia entre as espécies, o fato das espécies existirem nos isolamentos geográficos, serem diferentes, e as pessoas que existem em várias partes do mundo serem diferentes, isso prova também a evolução, gente. Né? Cada um evoluiu da forma, de acordo com o local onde estava, tá? O isolamento geográfico serem diferentes e as estruturas idênticas apresentadas pelos seres que derivaram, confirmam a teoria da evolução e descartam o design, o tal do design inteligente, que o religioso agora inventou isso. Design inteligente, somos perfeitos. Desde quando esse Deus é perfeito? Desde quando nós somos perfeitos? Quem disse é você? A Bíblia? Isso é um livro escroto, isso é um livro para limpar a bunda, rapaz. Desde quando nós somos perfeitos? E desde quando um Deus perfeito faz algo imperfeito? Se nós temos todo tipo de doença, tu vai jogar a culpa lá em Eviadão, um Deus que é onisciente, sabia de tudo, mas já sabia que ia ferrar com a gente mais à frente. Até porque é tão incompetente, botou um anjo que deixou um diabo entrar no paraíso. Fez uma cobra falar e culpou a cobra, dizendo que é Satanás. Parem de ser burro, parem de ser ignorantes. Porra! Teoria da evolução e descartam o design inteligente dos fundamentalistas que, mesmo não tendo formação relevante em biologia, tentam impor a ignorância a todo custo, né, e ultrapassada, né, das versões bíblicas. Ultrapassada há muito tempo, né? A explicação para o cristianismo abominar o sexo antes do casamento é que o sexo seria algo pecaminoso, né? E fazer que o fundamentalista, né, acredite só poderia praticar o sexo depois que Deus o abençoar a união deles. Né? Isso aí é a manipulação religiosa é essa, gente. A explicação para o cristianismo abominar o sexo antes do casamento é simples, gente. É para fazer o fundamentalista, o religioso, o cristão, viver aqui, ó. Eles dominam a vida de você. Quer ver? Eles dizem que amam a família. Eles dizem que não, a família é tudo e tal, a família é cristã, a família é cristã. Mas se um da família não for cristão, sabe o que eles fazem? Eles destroem essa família, né? Essa maravilhosa família dessa bolha de ignorantes. Esta porcaria. Eles são uma bolha. Dizem que querem que todos dentro da bolha querem tornar o mundo uma religião única, né? Querem tornar o mundo um clube de futebol único. Aí quem vai ser o adversário? Ah, mas aí a gente tem que criar um adversário. Aí para a igreja criou o Satanás, pegou lá da mitologia, né, grega,
Porque quando eles tiraram da Septuaginta, né, do hebraico para o grego, eles pegaram o inferno de Hades. Aí inventaram o inferno, inventaram o tal de Satanás, que lá na cultura hebraica nem existia. Era outro ser que existia lá, mas não o tal do Satanás, né? Outra criação, assim como o inferno, que eles inventaram o inferno, que é sepultura, mas colocaram o inferno para você ter medo. Inferno nada mais é do que a sepultura, tá? Então, tudo uma grande manipulação. Então, eles criaram, né, a explicação para eles, né, proibir o casamento. Primeiramente, proibir o sexo antes do casamento. Né? Primeiramente, o celibato foi criado para a Igreja Católica não deixar a herança para os padres, nem bispo, nem papa, tá? Isso aí é outra jogada da Igreja Católica. Mas eles criaram aqui, né, pecado antes, o sexo antes do casamento, exatamente para fazer o fundamentalista, o religioso, alienado, doido, psicótico, que rodopia nas igrejas, cai pelo chão, come capim, bebe gasolina, né? Faz tudo que o pastor mandar, fica de quatro se ele mandar, né? E dá até o fundo das calças. Estaria no fato de que o sexo é a fonte da vida. O sexo é a fonte da vida, né? E quem controla o sexo do povo controla os submissos, os operários que são descartáveis. A mão de obra, você é descartável. Você alimenta o topo da pirâmide. O que vocês precisam entender é que o cristianismo, o judaísmo, o islã e todas as religiões, mas principalmente essas três são as piores da face da terra, foram criadas para os poderosos imperadores, reis, príncipes, faraós, que estão sempre lá em cima do topo da pirâmide. Você é a base da pirâmide. É por isso que o Jesus está ao lado direito do Deus. Sabe quem é o Deus? É o imperador, é o rei, é o presidente, é o príncipe, é o faraó. E ao lado dele, um sacerdote que é para controlar a grande massa, que é para trabalhar, para enriquecer eles e eles ser servidos em salva de pratas. E você está na terra, com a mão na terra, e para a terra foi enviado Satanás. É por isso que vocês, para ele, são Satanás. Tem que sofrer. Você tem que sofrer sua vida inteira para ir para um paraíso. Não é porque é vontade de Deus, mas porque eles não sofrem, porque eles já estão no paraíso, já estão lá em cima, lá no topo da pirâmide, vivendo às custas da ignorância de vocês. Então, continuando, pessoal. Vocês são os operários ignorantes, as ovelhas, né? Para ser arrancada a lã, a pele, a comer da carne e deixar os teus ossos de troféu, para fazer teus descendentes também escravos, seu babaca. Há cerca de 100 mil anos, quando nossos antepassados saíram da África, migraram para a Europa, Ásia. Eles cruzaram com outros tipos de humanos, hominídeos, que já viviam naquelas religiões, como os neandertais, né, de onde teriam vindo as diversas características diferentes humanas, como a aparência física, a cor dos olhos, o sexo feminino e etc. Né? Se a Eva foi um clone criado a partir das costelas de Adão, da costela de Adão, Eva não seria, né, alguém complementar, não seria complemento, né, para Adão, que o próprio Deus diz da Bíblia, né? Farei para tu uma ajudadora, né? Ela não seria essa ajudadora, não seria porque ela saiu do próprio Adão, é um clone do Adão, que já teria nascido adulta e com um DNA biologicamente idêntico ao de Adão. Se a vida fosse o resultado de um design inteligente, se a vida fosse o resultado de um Deus todo-poderoso, inteligente, criou tudo perfeito, criou perfeito porra nenhuma, elimina as doenças, ô vagabundo. O porra do teu Jesus, né, que Deus tudo perfeito, criou o ser humano, depois destrói tudo, ele próprio destruiu, aí salvou um povo, depois fez outra aliança, mandou o filho dele agora, aí vai, destrói tudo de novo. Fica nessa jogada aí. Aí não, o Salvador veio, ele salvou, mas agora a gente tem que correr para a igreja para ir para o céu. Ah, vai tomar no rabo. Que porra de loucura é essa? Né? Isso vai até quando? Até eles conseguirem manipular vocês. Até vocês entrarem no conhecimento. Quando vocês entrarem no conhecimento, aí eles morrem. A divindade deles morre. Esse é o medo deles. Se a vida fosse resultado de um design inteligente, eu não sei por que o Jesus curou leproso, cego, surdo, mudo, sabe o que ele fazia? Mas só fazia para aparecer. Né? Ele chega lá no tanque de Betesda, não me engano de Betesda, o pessoal estava lá esperando o anjo vir balançar para curar um. Jesus chega lá e cura um aleijado lá. Mas tinha uma multidão ali ao redor dele, porque ele não curou todo mundo. Ele curou um só para aparecer, porque ele é popstar da Galileia, tem que aparecer, para você adorá-lo. Ó, loiro dos olhos azuis, lá no Oriente Médio. Ai, me engana que eu gosto. Não haveria os genes, então, defeituosos. Se fosse, né, um design inteligente, não haveria defeito, não haveria doença, cara. Desde quando nós somos perfeição? Nós temos todo tipo de porra de mazela, de doença, todo tipo de câncer, escambau. Né? E essa divindade desce para ajudar? Não. Mas você é hipócrita demais. Não, Deus deu inteligência ao homem para criar a medicina. Só agora, seu babaca. Só agora. Nem o porra do teu Jesus deu. Ele veio aqui e curou o leproso. Ele deixou a cura para o leproso. Ele esfregou lama na cara do cego e curou o cego. Ele deixou a cura para, pelo menos para os problemas mais simples dos olhos, né? Que todos nós vamos ter. Né? Não deixou. Sabe? Que coisa. Então, design inteligente uma ova. Vocês são muito babaca. Não haveria os genes defeituosos
né, não haveria os órgãos vestigiais. Deus não precisa fazer reparos, né? Deus reiniciou, aí manda Jesus, manda o Salvador, primeiro mata todo mundo do dilúvio, né? Matou até os animais inocentes, até as aves do céu, não sei porquê. Quando ele entra em, né, a tensão ali pré-divina, aí ele sai matando todo mundo. É um doido, psicopata. Vamos lá. Antes que a questão do ser humano era descobrir, né, se a vida precisava ter algum significado para ser vivida. Agora, ficou muito evidente, ficou claro, né, para nós ateus, secularismo, para nós que compreendemos quase tudo como funciona, estamos estudando cada vez mais para compreender cada vez mais, que ela será vivida melhor se não tiver significado algum. Não precisa ter significado para a vida, não. Você não se torna uma pessoa má, né? Se não acreditar nessa bosta, não. Está na índole da pessoa. Se você é mal, ruim, é por isso que a igreja e o presídio está lotado de bandido, escondido atrás da Bíblia, não é? Você não precisa, religião, crença, não faz pessoas melhores. O que faz pessoas melhores são atitudes. E as atitudes de vocês são atitudes de bandidos. A grande maioria. A verdade é essa. Então a vida não precisa ter significado e você sem religião não vai se tornar um bandido não, cara. Né? Isso é uma questão aí de consciência, tá? É uma questão de saber o que é certo e o que é errado, dar valor à vida do outro, porque você sabe que a sua também é única, tá? Os crentes não aceitam que estamos por aqui por pura sorte. E fingem não entender que nenhum projetista inteligente seria tão incompetente ao ponto de precisar fazer diversos reparos na humanidade, né? Ou de permitir que a emoção dos religiosos fundamentalistas supere a razão humana, né? Mas eles não querem admitir isso, não, são orgulhosos, né? Não, Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Na tua cabeça, não, Zé Ruela. Se Deus é perfeito e tu é imagem e semelhança dele, porque tu é um retardado, porque tu é um lerdo, demente, hein? Me explica isso aí. Pede inteligência a ele para ver se ele dá. Uma porra, porque a própria Bíblia eles colocaram lá em 1 Coríntios capítulo 19, aniquilarei, está escrito, aniquilarei a sabedoria do sábio e a ignorância e a inteligência do inteligente, transformando eles em um ignorante, ao qual vocês são. A Bíblia está infestada de lendas, crenças, símbolos, erros, acréscimos, fraudes, cognatos. Cognatos são palavras com raízes em comum com outros idiomas, latenciações. Latenciações são passagens bíblicas que reportam as coisas de um determinado jeito e depois contam uma versão diferente ou mesmo oposta. A Bíblia, né, ela mesmo conta uma coisa de um jeito, daqui a pouco ela conta contrário ao que ela falou. Por isso que a Bíblia é repleta de contradições. Você diz que um livro desse, cara, é a divina palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Que bosta é essa? A ambiguidade, um Deus que diz que morcego é ave e coelho é ruminante, né? Sabe tudo, o rapaz sabe tudo. Ele criou a biologia e não sabe, né, a biologia que ele criou. Quando se tem uma frase com mais de um sentido, né, ambiguidades, são frases com mais de um sentido. Também tem polissemias, que são os vários significados de uma mesma palavra, polissemias. Também tem duplo pensar, e aí está o duplo pensar, né? A teoria de se fabricar duas versões opostas e aguardar que alguma das versões sejam consideradas verdadeiras. É o duplo pensar. Eu vou dar duas versões opostas e vou esperar, né, que uma delas seja verdadeira. Se uma delas for verdadeira, eu estou certo. Isso é o duplo pensar, né? Até quando a fé irracional e os dogmas jurássicos de culturas desprovidas de conhecimento científico serão mais importantes do que a astronomia e todas as descobertas acumuladas pela humanidade ao longo de milênios, né? Um ser perfeito é desprovido de necessidades e de sentimentos, né? Não precisa ser adorado. Olha só, um ser todo perfeito, todo poderoso, né? Um ser perfeito é desprovido, ele não precisa, né, de necessidades, né, e de sentimentos, né? Não precisa ser adorado por simples mortais e também que nada pode oferecer para um Deus que não teria limitações. Ou seja, um Deus todo-poderoso não precisa que o homem esteja bajulando ele, como vocês bajulando ele, cara. Ele precisa porque o quê? Porque ele tem necessidade, e essas necessidades e sentimentos são o quê? Humanos. Porque o arquétipo, né, do arquiteto do universo, né, o arquiteto do universo que sabe tudo o que irá acontecer, cria anjos, né, cria anjos e humanos para se sentir louvado, né? Isso não seria onipotência, mas sim carência, narcisismo de quem não consegue ser feliz sozinho. Até nós humanos conseguindo ser feliz sozinho, como eu sou de fato, né?
O Salmo 91.1 diz o seguinte: o universo foi criado para mostrar a glória de Deus. Glória é uma deusa grega, né? A glória de Deus, né? Ele criou o universo para mostrar pra gente, olha só. O cara não tem mais o que fazer, não precisa se preocupar com a raça humana. Criou todo o universo, criou todos os planetas, não colocou ninguém lá. Não, até porque são um monte de pizza, né? Só que ele não recheou, só recheou aqui a Terra, né? E para completar, jogou o diabo aqui na Terra para fuder com o ser humano, né? Sabendo de tudo, né? Isso aí pra mim, cara, não passa de um absurdo, de uma megalomania. Megalomania humana, né? Não teria então necessidade, não precisaria, esse Deus não teria necessidade, não precisaria de mimos, de sacrifícios, de servos ou de filhos escravos, que são vocês religiosos. Um ser perfeito, completo, imutável e inatingível seria indiferente a tudo. Olha só, um ser criou tudo, o universo, tudo, né? Mas ali parece que para o crente que é só umas bolinhas de Natal que ele colocou e pendurou na árvore celeste deles, né? E aí colocou a terra e só a terra ele colocou, né, os seres humanos ali na terra. Olha que coisa, né? Egocentrismo do caralho. Um ser perfeito, completo, imutável e inatingível seria indiferente a tudo. Não precisaria que religiosos que têm a fé sem racionalizar propaguem a sua boa nova pelo mundo aos gritos, né? Este ser, na Bíblia, quando Deus ajudava, né, em alguma gravidez, dificilmente não nasceria homens, porque era uma sociedade patriarcal. Deus é homem. Olha a imagem dele aí criada, né? Ninguém viu Deus. Aí tem outras partes que diz que viu, né? Toda contraditória a Bíblia. Além da literatura criada pelos sumérios ter deixado uma profunda impressão nos hebreus, uma das histórias mais antigas do povo que ocupou a Mesopotâmia, né? Aí daí vem o plágio do Adão e Eva, é a lenda onde o Enki teve uma costela retirada por ter dado aos humanos os frutos da árvore da sabedoria. Olha aí, olha de onde eles roubaram a história, né, de Adão e Eva. Todo o povo hebreu roubou, formou, eles passaram 500 anos formando o livro deles, né? E depois entrou o cristianismo e também saiu formando e vem formando até hoje. Nenhuma divindade dessa, assim como a divindade mesopotâmica também não. O mito de Eva ter sido criada da costela de Adão é uma apropriação, um roubo, né, um plágio da lenda onde a deusa Ninti ajudou Enki, e que, tendo sido passada de boca em boca, foi modificada e terminou indo parar na Bíblia, onde deu origem ao mito de uma Eva, que uma Eva teria sido feita de uma costela de Adão, né? Trocaram o Enki por Adão, né? E a crendice de que o homem teria nascido antes da mulher. Enki comeu as 8 plantas sagradas que deram origem ao mundo vegetal. Para abrandar o castigo aplicado a Enki, a deusa Ninhursag teria criado a deusa das costelas de Ninti, né? Com poderes para curar o desobediente varão, Adão. A lenda da deusa Ninhursag, né, depois de ter sido passada de boca em boca, foi sendo modificada e terminou indo parar na Bíblia. Ou seja, a Ninhursag se transformou na Eva e Enki se transformou em Adão, né, onde deu origem ao mito, né, que a Eva teria sido feita a partir da costela de Adão. A lenda de Enki, o jovem deus das águas, né, das artes e da magia, explica o mito, né, da Eva ter sido criada da costela de Adão, ao invés de qualquer outra parte do corpo foi tirado da costela, porque foi tirado da lenda, né, lá dos sumérios. Como a morte é o motor da vida e a ignorância pode ser uma bênção para os religiosos, é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção. Acreditar que quando morrer vai para um céu, para um paraíso e tudo mais, mas quer viver aqui na terra no luxo, né? Mas não quer, né? Não quer morrer não, né? Até os líderes religiosos aí correm para se vacinar, essa cambada aí. Inclusive aqui na Paraíba, mais de 400 policiais, entre civis, militares e bombeiros, negacionistas, se negaram a tomar a vacina. Veja que absurdo. Se negaram, bolsonarista, né? Se negaram a tomar a vacina. Aí o governo está dizendo aí que vai preservar uma punição para eles e tem que ter punido. Esses caras têm, porra. Aí quer dizer que eles vão contrair o vírus e trazer de volta o vírus para o povo? Que porra é essa? Trabalhando ali na rua? É uma merda, né?
A ignorância é foda. Uma bênção, inventou-se que, ao comerem da árvore do conhecimento, os nossos ancestrais provocariam a fúria do Pai do céu, Papai Cecel, né? Que expulsou, né? Expulsou do paraíso os humanos e puniu a humanidade com a maldição de ter que trabalhar e ter que morrer, né? Os humanos possuem 12 pares de costelas, mas como alguns têm um par extra, chamadas de costelas flutuantes, se inventou então que a primeira mulher teria sido criada por intermédio da costela do primeiro homem. Se comparada à fábula bíblica da árvore do conhecimento com a história da antiga civilização suméria mostrada numa estela de barro, né? Numa placa de barro, com cerca de 4.300 anos, fica claro a farsa, o plágio, a mentira, a enganação do sistema religioso. Assim como todas as outras, né, fábulas da Bíblia e plágios da Bíblia, como o dilúvio, né, a epopeia de Gilgamesh, como também o caso de Golias, Davi e Golias, né, também plágios de outras culturas. Toda a Bíblia é plágio, porque eles precisaram sair criando a divindade deles, para terem uma identidade deles. E o pior de tudo, como eu falo sempre, essas 3 piores religiões da face da Terra são as piores porque eles criaram um Deus que chamaram de Senhor dos Exércitos. Isto por quê? Porque comiam poeira no deserto, tinha uma puta do inveja dos medos, persas e babilônicos sumérios, e aí a partir daí, sobre a bandeira desse Deus, eles invadiam outras terras para matar, pilhar, roubar, destruir, levar como escravos sexuais apenas as criancinhas, só as virgens. Eles pelavam a cabeça e pintavam ali as unhas para dizer que elas eram de outro povo, porque eles não podiam casar com ela. Eram para ser servas sexuais, abusos sexuais, né? É tanto que esse povo sagrado, né, eles tinham concubinas. As concubinas eram nada mais eram do que escravas sexuais deles. Eles tinham a mulher deles, às vezes mais de uma, e tinha as concubinas, que eram escravas sexuais. Sempre foi assim, esse povo sempre foi isso. Sociedade patriarcal, e eu não entendo porque mulher segue essa porra desse livro nojento. Agora eu entendo. Né? Eu entendo sim. Ignorância, né? Tá levando cocô de pombo na cabeça do pombo cagão do Deus, né? Vagabundo que tá lá no trono dele cagando, não faz porra nenhuma pela humanidade. E quando o ser humano vem, faz, estuda, luta, descobre a cura, aí vem um porra de um crente pra ir pra cima de um púlpito de igreja, um ceboso de um religioso, sabe? Enganador, safado, né? Que quando, inclusive o chapeleiro maluco, o irmão dele faleceu, né? De Covid, negacionista. Aí disse, não, eu vou tomar a vacina, mas não acredito na vacina. Então não tome, seu porra, acredite na sua Bíblia, caralho. Hein? Tu não tem fé não, tu estorque as pessoas dentro do templo aí. E tu não tem fé na tua própria Bíblia não, porque a Bíblia diz, dá várias promessas de proteção. O Deus bíblico dá a sua proteção sim, segundo a Bíblia. Mas se você acreditar nesse Deus, você se lasca assim como o irmão dele se lascou. Né? Aí ele disse que vai tomar, mas não acredita. Então não tome, caralho. Não tome, que eu quero ver se tu é macho mesmo. Se tu acredita nesse teu Deus mesmo. Sabe? Cambada de retardado. Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Quero fazer um pedido. Aquele que puder ajudar. Tô com dificuldade aí pra questão da internet. Então quem puder ajudar, dá uma força aí. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.